Jó diz que Deus pode tudo e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Vamos para outro texto, agora no livro de Salmos 115. Então vamos lá, no livro dos Salmos 115. E o versículo de número 3. Salmo 115, 3. Está aqui também projetado. O texto diz assim: O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Tudo como lhe agrada. Deus faz tudo isso. Irmãos, e até destaco que algumas observações pelo presbítero Marcos na liturgia foram bem oportunos, lembrando de que Deus fará aquilo que Ele assim planejar na vida de cada um de nós, eventualmente também permitindo, como destacou o presbítero Marcos, até mesmo coisas difíceis, mas também lembrando que nada impede o Senhor de abençoar o seu povo. Vamos, em primeiro lugar, trazer uma compreensão correta do que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é única e é expressão de sua inclinação para a realização de seus propósitos. Porém, a vontade de Deus nunca é manifestada da mesma forma. Daí o porquê alguns intérpretes e teólogos vão nos ensinar algumas definições ou distinções dentro dessa vontade de Deus. Não é que Deus tenha várias vontades, é que Deus manifesta a sua vontade de diversas maneiras. Daí o que esses mestres das doutrinas bíblicas vão nos conduzir a compreender à luz da Bíblia, é que Deus tem uma vontade que é soberana, que é uma vontade do decreto. A vontade do decreto, como compreendido, está acoplado tudo aquilo que Deus determinará fazer, independentemente de situações ou condições. Então, como por exemplo, ter enviado o seu filho, como por exemplo, a volta de Jesus, como por exemplo, trazer juízo sobre a humanidade pecadora. Isso é a vontade do seu decreto e vai acontecer. Vai acontecer, é irresistível. Então, lembre, nós estamos falando, a vontade de Deus é única, mas ela se manifesta em inclinações e em intensidades diferentes em algumas características. Então, nós temos aqui. E a vontade do decreto de Deus está incluído também a salvação dos eleitos. Algumas pessoas acham que Deus decretou coisas gerais, mas não específicas, como a salvação dos eleitos. Isto é um engano. Veja, por exemplo, que o apóstolo vai dizer a Timóteo na sua segunda carta. Eu peço que você abra a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1, e acompanhe comigo os versículos de número 8 ao 9. Olha só o que o apóstolo diz: Portanto, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro, que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria, o que, gente? Determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Observe aí o texto, diz que Ele nos chamou com determinação e graça.
Então nós compreendemos que há dentro da vontade soberana de Deus, da vontade desse decreto, a própria salvação dos eleitos. Mas, irmãos, esses mesmos intérpretes vão apontar que existe aspecto da vontade de Deus que não é nesse mesmo sentido. Por exemplo, a vontade de Deus relacionada aos seus preceitos. Quando uma pessoa às vezes comete algo que desagrada a Deus, nós vamos dizer: você não está fazendo o quê? A vontade de Deus. Essa é uma vontade baseada na definição dos preceitos. Daí compreende-se que essa vontade não é a mesma, ou não é manifestada da mesma forma que essa vontade do decreto. Então ele manifesta preceitos. Nem todos cumprem, muitos cumprem, outros cumprem em uma certa época, e ainda outros se arrependem e passam a cumprir. A vontade do preceito não é imposta, é revelada. E os crentes em Cristo praticam à medida que o amor por Deus e por sua palavra aumenta. Mas ainda, irmãos, para finalizar esse ponto inicial, os intérpretes nos ensinam, os teólogos nos ensinam, que existe também a vontade do prazer de Deus. É aquilo que agrada e alegra o seu coração. Geralmente, essa maneira de manifestar é aquilo que é constitucional em Deus. Você lembra daquilo que o profeta disse? O profeta Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do ímpio. Entende? Mas o ímpio morre? Morre. Enquanto a mesma escritura vai dizer que preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos justos. Então veja que Deus então manifesta nessa vontade, nesse aspecto da vontade, aquilo que agrada o seu coração, aquilo que lhe dá alegria. E Deus então não tem alegria, a sua vontade não é para que o ímpio morra em seus pecados. Mas sabemos que, segundo a vontade do decreto, aqueles ímpios que morrem em seus delitos e pecados serão condenados. E essa vontade soberana há de ser cumprida. Então, irmãos, aqui então nós compreendemos essas distinções entre a vontade de Deus, mas não porque são diferentes em si, mas porque ela se manifesta em certa direção ou em certa intensidade. A título de exemplo, vamos supor que você tem uma empresa e você coloca ali para os seus funcionários um tipo de uniforme que é a camisa. A camisa, você diz, tem que usar essa. Então aqui é o decreto. Mas a calça, ou a saia, ou a bermuda, você diz, olha, eu prefiro que use tal calça, ou social, ou jeans, ou pode ser saia, ou pode ser calça. Note que você não impõe, você manifestou o seu desejo. Entende? Então é mais ou menos assim, há coisas que o Senhor colocou dentro de um decreto, e isso vai acontecer. Então, diante dessa verdade, da vontade de Deus, nós vamos meditar como ela é irresistível. Como ela é irresistível. Então, em primeiro lugar, a vontade de Deus irresistível manifesta no seu poder. O poder de Deus é irresistível. Vamos ver Hebreus capítulo 1 e vamos ver como que esse poder é manifestado no próprio universo. E vou mencionar aqui, pelo menos à luz do poder de Deus, como é manifestado em 3 áreas de nossa existência. Observe Hebreus capítulo 1 e o versículo de número 3. Hebreus 1:3. Está aqui no texto também, está aqui projetado, diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Agora observe aqui: sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Observe que todas as coisas o Senhor sustenta pela sua palavra, pela sua palavra poderosa. E como é que o poder de Deus é manifestado no mundo? Primeiro, irmãos, o poder de Deus é manifestado no mundo na obra da criação.
Você já pensou criar esse universo como conhecemos e sabemos, e todos nós já apreciamos, especialmente nos últimos tempos que a ciência tem descoberto e revelado tantas coisas maravilhosas, e você imaginar que tudo isso veio a partir de uma palavra? Haja! Isso é poderoso demais. E diante de tudo que foi feito em 6 dias, tudo mediante a palavra do seu poder. Quem é que consultou o Senhor se ele podia criar alguma coisa? Quem é que deu esse conselho para o Senhor para que ele criasse todas as coisas? Ninguém. Ele decidiu por sua soberana vontade, e o seu poder é irresistível. Mas ainda há uma verdade. Ele criou, mas ele não deu corda no relógio. Corda no relógio, coisa antiga, né? Mas enfim, ele não deu corda e deixou a natureza andar. Não. Também cremos, irmãos, que o Senhor sustenta todas as leis hoje conhecidas. Então nós, como diz o texto, ele sustenta todas as coisas. Então a natureza, ela só pode ter o seu curso natural pela palavra do poder de Deus, que garante que essas leis continuarão fluindo na mesma maneira que ele determinou para suas próprias estações, etc. e etc. Quem é que pode resistir? Nada, ninguém. Deus, portanto, o seu poder é irresistível, porque ele cria todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. Irmãos, e nós reformados, nós não temos um conceito da providência de Deus apenas em coisas gerais, em coisas básicas. Não, Jesus disse que até mesmo um insignificante pássaro só vai cair ou morrer se for do consentimento de Deus. E Jesus vai a outro extremo, para aqueles que dizem, não, Deus só está preocupado com grandes coisas, coisas pequenas. Jesus nos alertou contra isso, quando ele disse que mesmo os nossos cabelos estão contados. Então observe que essa forma de dizer é, Jesus sustenta, ele cuida e ele observa. E ainda sobre o poder, e último, irmãos, nós temos aquilo que a doutrina da providência e desse cuidado irresistível de Deus chama de governo. Deus, ele não só criou, Deus, ele não só preserva, como Deus governa. Deus governa todas as coisas, irmãos. Irmãos, nós não podemos achar que porque as coisas estão sem rumo ou estão fora de controle, que elas estão fora do controle de Deus. Não. As coisas estão indo conforme Deus determinou. E ele governa todas as criaturas. Pastor, mas dessa forma? Irmãos, nós não temos outra Bíblia. Veja, Daniel capítulo 4, por favor. Daniel capítulo 4. E o versículo de número 34 e 35. Então, observe só o que a palavra de Deus diz, se é possível resistir o governo de Deus. Eu vou pedir para que os irmãos me ajudem e leiam esses 2 versículos, por favor, 34 e 35. Pronto? Está claro? Isso é Bíblia. Tá? Alguns entrando num debate teológico, irmãos, que às vezes acusam os reformados de colocarem de forma muito excessiva a provisão de Deus, a providência de Deus no governo. Não, irmãos, é Bíblia. Olha aí o que disse: ele faz o que ele quiser com todos os moradores da terra.
Deus é irresistível em seu poder. Segundo ponto, Deus também é irresistível. Agora é mais doce falar sobre isso. Ele é irresistível em seu amor. Em seu amor. Irmãos, a Escritura vai dizer que, vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Olha só que interessante que é dito aqui sobre o amor de Deus. 2 Coríntios capítulo 5. E vamos ler, irmãos, o versículo 14. Só que eu vou pedir o seguinte: presbítero Marcos, eu vi que você está com a Genebra, né? Leia para nós o versículo 14 na versão, porque ali tem uma tradução diferente dessa que estamos usando. Então o presbítero Marcos vai ler para nós na Almeida atualizada. Observe como que está a versão. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Obrigado. Olha só, o amor de Cristo nos constrange. Aqui nos domina. Amor constrangedor. Quer ver, ó? Seria mais ou menos o seguinte, que nós aqui reunidos, todos aqui, de repente chega ali um entregador com um buquê de flor e traz para a irmã. O marido mandou um buquê de flor na frente de todo mundo. As irmãs até, não estou dando sugestão, calma aí que é caro, o negócio está caro, calma. Mas imagine, irmãos, se isso acontecesse, se estivéssemos aqui, entra um buquê de flor, aí chega, entrega para a Daiane e o Rodolfo mandou. Agora você te compromete, cara. Não é um amor constrangedor, está notando? Então quando ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange, mas que flor ele nos deu? A cruz do Calvário, ele morreu por nós. Isso é sem importância? Isso te constrange? Deus levar o seu filho à morte por sua causa? Você deixaria o seu filho morrer por alguém? Eu não, nem você. Observamos, portanto, que o amor de Deus é irresistível pela beleza de Cristo, pela morte de Cristo, pelo amor de Cristo. E Cristo, irmãos, manifesta esse amor de diversas formas e maneiras, em suas promessas, enviando a nós o seu Espírito, nos perdoando, nos justificando, nos adotando, nos santificando, dando a nós a esperança gloriosa da eternidade, tudo por amor. E aí a carta de Paulo aos Romanos vai dizer o seguinte, no capítulo 5, ele vai dizer, tudo isso, irmãos, que precisamos provar que este amor é irresistível. As pessoas que resistem a esse amor é porque os seus olhos não foram abertos, seus corações ainda estão endurecidos, mas uma vez mudado, você não resiste. Você não resiste. Olha só no capítulo 5 da carta aos Romanos, e o que o apóstolo vai dizer no versículo 8, Romanos capítulo 5 e o versículo 8, que há de provar para você. Talvez você não se sinta amado, talvez você está em alguma situação emocional, existencial, que fica perguntando, Deus, o Senhor não me ama. Eu quero dizer e lembrar o que eu já disse aqui. Se você avaliar o amor de Deus na medida de coisas materiais que você tem ou que você não tem, é muito medíocre, tá bom? É muito medíocre. Se Deus tem que provar para você que te ama te dando um carro, é medíocre demais. Se Deus tem que provar para você te dando uma casa, é medíocre demais. Se Deus tem que provar para você te dando uma saúde, é medíocre demais. Porque tudo isso é o quê? Passageiro. É bom, Deus pode dar e dá, Deus tem derramado sobre o teu povo bênçãos, tem, mas essa não é a medida. Já que não é a medida nem para o sim, não pode ser a medida do não. Se faltar isso, você acha que Deus não te ama, também é medíocre. Olha só o que ele argumenta, o apóstolo. Mas Deus, o que, gente? Prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato
de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E olha só o que ele continua dizendo, no versículo de número 10, olha só: porque se nós, quando éramos o que, gente? Inimigos, e é nesse momento que Deus manifesta amor, porque quando está tudo legal, você, olha, eu gosto muito dele, é meu amigo de todo coração. Eu quero ver fazer isso com o inimigo, que zomba de você, que desrespeita você, como já fiz aquela comparação de pessoas que têm necessidades, lembra? Nós sempre pensamos na misericórdia dessa forma: você olha uma pessoa que está lá carecendo de ajuda, de alimento, de socorro, e aí você vai e ajuda essa pessoa aceita, caminha e é socorrida por você. Que lindo isso! Mas não é assim. A ideia, na verdade, é que esse miserável, que era você e eu, éramos inimigos. Isso significa que seria aquele que ia na porta da sua casa, jogar pedra na sua casa, xingar a sua família, ofender o seu nome, te ameaçar, te desrespeitar, e ele ainda precisar de ajuda e você ajudá-lo. Aí sim, é essa misericórdia aqui. Quando éramos inimigos, esse é um amor irresistível. Esse é um amor irresistível. Se você resiste a esse amor, eu garanto para você, não tem outro amor, não tem, que possa superar esse amor. Dessa maneira, dessa forma. O amor de Cristo nos constrange, porque é um amor sacrificial. O amor de Cristo nos constrange, porque Deus nos deu Ele quando nós éramos pecadores. O amor de Cristo nos constrange, porque Deus manifestou esse amor quando éramos inimigos. E aí, irmãos, vamos lembrar desse ponto, daquela palavra bendita que, se Ele nos deu um filho, o que Ele não nos dará juntamente com o filho? Tudo. Então, desde agora, Deus pode te dar tudo, nada, porque tudo é inferior. Deus pode dar a casa que você está pedindo, o carro que você está pedindo, a família que você está pedindo, a saúde que você está pedindo. Sabe por quê? Isso tudo é menor. É menor, porque o maior Ele já deu. Inclusive, quero negar aquela afirmação que muitos têm: o melhor de Deus está por vir. Opa! Que melhor é esse? É esse aqui, nós já lemos, já veio. Jesus veio na cruz. E era coroa de espinhos. Então você, cuidado em você inverter aí aquilo que de fato é valioso. O Filho de Deus é o melhor que você tem, é o melhor de Deus para você. Deus não tem nada superior ao Filho dele para te dar, nada. Deus não consegue acima disso, e você não pode ter acima disso. Nada é mais excelente do que um filho, nada, absolutamente nada. Por último, irmãos, eu quero trabalhar aqui que Deus, Ele, na sua vontade, como vimos, na sua única vontade, manifestada de forma soberana, manifestada nos preceitos e no prazer, vimos que a vontade de Deus é manifestada em seu poder, quando Ele cria, quando Ele preserva, quando Ele governa. Vimos também que a vontade de Deus é manifestada de forma irresistível no seu amor, no amor do seu Filho, que morreu por nós, nos constrange esse amor, mesmo quando éramos pecadores e inimigos. Agora quero destacar algo na carta aos Romanos mesmo, no capítulo de número 12, e agora vai entrar uma consciência, porque até agora, tudo que eu disse, tudo não tem nenhuma participação nossa. É Deus de forma irresistível. Agora há um relacionamento de Deus conosco, de obediência, de leis e de fidelidade. Observe o capítulo 12 de Romanos e vamos ler os versículos 1 e 2. Romanos 12, os versículos 1 e 2. Olha, está projetado aí, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, ou seja, ele argumentou antes algumas coisas. Então, diante disso tudo que ele argumentou, ou seja, a eleição de Deus, a escolha de Deus em Israel, a necessidade de pregar o Evangelho, tudo isso de forma misteriosa e grandiosa, aí ele diz: olha, diante de tudo isso, de todo esse plano de Deus que vai se cumprir, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Sabe o que ele está falando? Mais ou menos assim, igual nós falamos: pelo amor de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Bom, mas o que é aquilo, santo, aceitável a Deus? Ele continua: e não vivam conforme as paixões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pense comigo: o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito é irresistível. Se a sua mente já recebeu a renovação, você precisa agora, junto com o Senhor, a partir do seu poder e da manifestação da sua graça, oferecer a sua vida como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é isso? Então, é por meio da mesma vontade que é boa, perfeita e agradável. Como está a sua vida? Ela não pode resistir à vontade de Deus. Você é crente, você nasceu de novo, você é filho. Quando Deus pede, você precisa fazer. Não podemos voltar àquele modelo antigo de desobediência. Precisamos e devemos obedecer. Deus agora entra num relacionamento com o seu povo, naquilo que é chamado de santificação, para que o seu povo cumpra a vontade de Deus e seja santificado. Há uma urgência de obedecermos e não resistirmos à vontade de Deus. Preste atenção nisso. Na santificação, nós compreendemos que há um espaço de relacionamento entre o que nasceu de novo e o Espírito Santo. O que nasceu de novo já recebeu dons, talentos e graças da parte do Senhor, para que ele trabalhe junto com o Espírito, mas não é que o Espírito depende disso. Porque se nós não usarmos isso, o Espírito Santo tem outros meios. E outros meios podem ser dolorosos. Vou repetir: outros meios podem ser dolorosos. Se você ler as 7 cartas de Jesus no Apocalipse e se lembrar, você vê que em alguns momentos ali Jesus traz duras ameaças. Ele chega a dizer de lançar na cama alguns para ficarem doentes. O apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios para entregar a Satanás uma pessoa lá na igreja que tinha um envolvimento imoral com a esposa do seu pai. Paulo vai dizer que ele estava entregando Himeneu e Alexandre para Satanás. E aqui, irmãos, devemos lembrar que o Senhor disciplina a todos os que amam. Então, o que eu preciso lembrar a você? Há um mecanismo para não resistir à vontade de Deus revelada, a partir desse relacionamento que temos, pelo novo nascimento e pelos dons graciosos que Ele nos deu como crentes. Mas, irmãos, o Senhor tem os seus caminhos, e Ele vai nos santificar, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então Ele levará a termo a necessidade de santificar você. E pode ter certeza, para isso Deus tem vários meios e caminhos para corrigi-lo, e Ele fará isso, porque Ele não vai perder aqueles que Ele, na sua vontade soberana e do decreto, determinou que seriam destinados ao seu Filho. Lembra do que Jesus disse? Eram teus e tu me destes. Irmãos, quero concluir dizendo que Deus ser irresistível não é que Ele saia atropelando e quebrando as coisas, embora Ele faça isso em alguns contextos por necessidade, mas é irresistível por causa da sua beleza, por causa da sua santidade, por causa da sua doçura, por causa da sua sabedoria, por causa da sua justiça. Que esses atributos sejam atraentes a você, e que o Espírito Santo dê a você um apreço profundo pela vontade irresistível do nosso Deus.